Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela democracia, pelo bem-estar social, contra as imbecilidades e o nazifascismo. Alegrias! Minhas amigas e meus amigos, hoje eu peço licença a vocês. Eu não tenho um assunto específico a tratar com vocês, mas é um assunto geral, porque o papo hoje é enviesado, como a gente fala no Nordeste. Não é nem enviesado, é enviesado. É um viés, onde eu peço licença a vocês que me permitam conversar com o companheiro Lula sobre cultura, sobre a reconstrução da cultura no Brasil. Meu companheiro, meu amigo Lula, de tantas lutas que travamos cada um no seu campo, no campo nacional, você como presidente, no campo metalúrgico e operário, no campo da cultura, eu como homem de cultura, do teatro, das artes cênicas, do audiovisual, mas sempre caminhando juntos e paralelos por um Brasil melhor. Como me dói, companheiro, como dói a todos os que estão nos assistindo e todos os outros com quem a gente conversa, quanta tristeza provoca ver o desmonte da nacionalidade brasileira, da nossa identidade nacional. E uma identidade que passa, sobretudo, pela nossa forma cultural. Um povo se faz, uma nação se faz pelos laços culturais que o unem, que une este povo. A luta dos povos, a luta das nações, a luta de um povo brasileiro é sempre uma luta épica, uma luta epopeica, é uma luta que conta a nossa história. E este governo nazi-fascista vem destruindo sistematicamente todas as bases de apoio da nacionalidade brasileira, sobretudo, companheiro, na área cultural. Eu estou me dirigindo a você porque eu não pude participar do seu encontro com os artistas no Rio de Janeiro e com o encontro com os artistas e a área de cultura em São Paulo, realizada ontem em São Paulo, porque estou em Portugal, onde me autoexilei para poder exercer melhor a minha fala, para poder viver mais feliz, porque o clima no Brasil está insuportável. E você sabe disso. Passei 21 anos de uma ditadura e não estou aqui para levar tapa na cara de um sargento ou de um cabo, imbecil qualquer. Já tenho idade para me respeitar o suficiente. Mas quando eu vejo o companheiro voltando à luta na sua idade, um pouquinho mais velho do que eu, mas com uma disposição de luta para reconstruir o Brasil e nossa nacionalidade, aí eu tenho que vir junto. Eu tenho que me dirigir a você, sobretudo na área que me é específica, a área cultural. Sistematicamente, em nome de combater o gramscismo, o comunismo cultural, o governo fascista de Bolsonaro vem martelando, vem prejudicando, vem solapando todas as nossas instituições culturais, toda a formação cultural do povo brasileiro, com inversões de valores, com fake news, com coisas terríveis que a gente sabe, promovendo um desmonte completo do Ministério da Cultura. Para começar, companheiro, se vamos reconstruir esta nação após a sua eleição, que com certeza se dará, temos, sobretudo, que reconstruir culturalmente. Temos que ter uma visão de uma cultura de Estado e não apenas de uma cultura de governo. O primeiro passo é recompor, reconduzir ao Planalto Central o Ministério da Cultura. Colocar a cultura a nível de um ministério, porque é um ministério. É quem ministra e administra todo o processo cultural brasileiro, que vai do Bumba Meu Boi ao teatro em São Paulo, que vai do cinema no Ceará, do cinema feito em Porto Alegre, no Rio Grande, do cinema feito nos grandes centros brasileiros, nas artes plásticas, na literatura, nas editoras brasileiras, na arquitetura, em todas as áreas culturais, no canto, na música. Eu sei o quanto custou para a minha vida, e como deve ter custado para a sua, a luta que travei pela cultura e que venho travando sempre pela cultura. Na minha área, sobretudo na área das artes cênicas. Foram duras e árduas lutas para ver perder isso nesse momento e ser destruído, reduzido a uma simples Secretaria Especial de Cultura, entregue na mão de playboys, entregue na mão de garotos irresponsáveis. Quando eu vejo a Fundação Palmares na mão de um Sérgio Camargo, depois de já ter estado na mão de um companheiro como Zulu, como Wilton Cobra, como vários outros companheiros,
que tinha uma visão da negritude brasileira, da cultura afro-brasileira, sendo destruída por um Sérgio Camargo. Quando me dizem que o Mário Frias e o Sérgio e os seus assessores andam armados dentro da Secretaria Especial de Cultura, isso me ofende, ofende a moral, ofende a memória do meu companheiro Antônio Grassi, que foi presidente da Funarte, de meu amigo Juca Ferreira, que me deu a cidadania soteropolitana, e sobretudo do nosso líder maior na área de cultura, que foi Gilberto Gil. Aliás, uma escolha sua acertadíssima. Então a primeira coisa, companheiro, que eu quero lhe dizer é a reconstrução, a recondução do Ministério da Cultura. Há muitas coisas, muitas coisas, minúcias, firulas. Eu sei o quanto é difícil reconstruir um ministério, quanto mais reconstruir uma nação. E você está colocando nas suas costas esse projeto. E é por isso que estou me dirigindo a você. Os pontos de cultura estabelecidos por Gilberto Gil, pelo Ministério de Gil, eram uma coisa importantíssima para todo o Brasil. Pegava todas as cidades do interior do Brasil, pegava todos os jovens, a juventude, a formação nas comunidades. Eles vão sendo paulatinamente destruídos, esquecidos, jogados fora. Nós temos que retomar esse projeto do ponto de cultura, companheiro Lula. A questão da Lei Rouanet, que tanto os coxinhas dizem, acabou a mamada, eles pensam que a Lei Rouanet é um cofre aberto, que a gente vai lá e mete a mão e tira o dinheiro que quer. Não é isso, não. Ao contrário, às vezes ela é danosa para os produtores de cultura, porque ela é uma lei do mecenato. Então você tem um companheiro negro, por exemplo, que consegue o direito de cooptar, de adquirir R$1.200.000 por renúncia fiscal, e ele recebe um tostão das empresas porque ele é negro, porque ele não é famoso, porque ele não é conhecido. Quantas vezes eu ouvi produtores me dizendo, não consegui nada na Lei Rouanet, porque eu levei na companhia, levei lá na empresa, na indústria, no comércio, me perguntaram, tem global? Não. Tem palavrão? Então, não. Trata de diversidade sexual? Não. Isso não é uma lei, isso é uma censura estabelecida. Nós temos que achar também, além, a par da Lei Rouanet, que é importante, outras formas. Não é só a política de fomento através de editais. A política de fomento através de editais é uma política de governo. Ela tem que ser uma política de Estado. É preciso realmente que se faça valer o percentual destinado ao fomento cultural retirado das rendas da Loteria Federal, como estabelece a lei. Para que a gente possa concorrer em pé de igualdade, sem perguntar, é coisa de negro, é coisa de gay, tem palavrão, não tem global? Não! Onde a gente possa concorrer nos editais em todas as áreas, artes plásticas, música, cinema, audiovisual, internet, web, tudo isto, com liberdade e com democracia. De repente até abrindo linhas de crédito em bancos do Estado brasileiro, com juros baixíssimos, onde o produtor de determinada obra cultural possa retirar o seu empréstimo e pagá-lo de volta em prestações ínfimas, com juros ínfimos, com a participação compartilhada do Estado na produção cultural, como acontece na Espanha, como acontece nos Estados Unidos. Então, para nós é muito importante reconstruirmos, companheiro, a cultura nacional. Primeiro com a recondução do Ministério da Cultura e, a partir daí, com uma equipe. E eu me disponho, companheiro, estou às ordens para participar desse processo com você e com todos os demais companheiros da área de cultura. É pena que eu não tenha podido estar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que se estivesse lá eu teria me levantado e estaria colocando exatamente aquilo que eu estou colocando aqui, estaria colocando ao vivo contigo, colocando essas questões todas, falando de todas essas coisas. É um trabalho árduo, mas a cultura tem que ser investimento. Você bem o disse. Como hoje a educação é investimento, embora esteja também sendo dilapidada por esse governo fascista, a cultura tem que deixar de ser assim uma coisa à parte, uma trivialidade, um desejo. E a cultura, temos para ser um investimento no crescimento da nacionalidade brasileira. O processo cultural, a indústria cultural traz retorno gigantesco financeiro, movimenta milhões de reais e dá emprego a centenas, a milhares de trabalhadores em todas as áreas. É porque só pensam no cinema, num determinado filme ou numa determinada peça. Mas pensem esse país, continente que nós somos, produzindo arte, fazendo cultura,
empregando trabalhadores os mais diversos, desde costureiras, desde carpinteiros, até artistas renomados. É mercado de trabalho para todo mundo e é um investimento nacional na compreensão de nós abraçarmos a nossa cultura e termos orgulho da nossa cultura e do nosso processo cultural. Companheiro Lula, eu acredito em você. Acredito que você pode ser o companheiro a nos guiar na reconstrução nacional, em todos os campos da reconstrução nacional. Tarefa árdua, porque o fascismo destruiu e vem destruindo e vai destruir ainda mais. Mas nós vamos reconstruir. E eu quero estar contigo nessa reconstrução. Eu quero estar com todos os outros companheiros, como sempre estive durante esses anos todos na luta contra o nazifascismo. E dizendo a você e a todos os companheiros, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.